Rafael, para as últimas informações direto da Neoquímica Arena, Corinthians e Huracan, hoje às 19 horas. Coringão que pode ter novidade para esse jogo importante contra o time argentino, que é muito difícil, hein? Esse time é encardido e o Coringão aí precisa estar preparado para se defender bem e atacar bem para não ser surpreendido em casa. Então, com mais informações agora, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, informações todos os dias aqui para fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Hoje tem mais da Sula com o Corinthians em campo e aí é exclusivo só aqui ou dentro do estádio, mas se você não vai ao estádio, é só aqui na ESPN que você vai acompanhar a partida do Corinthians contra o Huracan. O Leonardo Bertozzi e o Jailson Vilas Boas já estão conosco, tem aquelas contas todas, porque o Huracan deve justamente, não é, Jailson, brigar com o Corinthians pela vaga nesse grupo, então já é mais um confronto decisivo aí na vida do Corinthians, Jailson. Acho que você tocou no ponto principal, Bruno. Boa tarde novamente ao fã de esporte, boa tarde novamente, Léo. Acho que é o ponto principal, acho que aí também denota a importância do jogo de hoje. Porque, sim, vai ser provavelmente as duas equipes que vão disputar a liderança do grupo. E a gente tem que lembrar que na Sul-Americana apenas o líder já se classifica de forma direta. O segundo colocado ainda tem o play-off com os eliminados, né, da Libertadores, dos terceiros lugares dos grupos da Libertadores. Então tem essa situação e aí o Corinthians vai jogar em casa, vai abrir a competição contra o seu principal rival. Então é importante já começar a caminhada com a vitória em casa, né, Léo? Sem dúvida. E é sempre bom a gente contextualizar, né? O Huracan é localmente o grande rival do São Lourenço, né? Até ganhou já o clássico nessa temporada, depois de 3 anos sem ganhar do seu grande rival. E o São Lourenço ganhou já um título de Libertadores, né? Foi o último grande argentino a ganhar a Libertadores. Lá eles consideram 5 grandes, né? E o São Lourenço tá nesse bolo. Do Huracan sempre se discutiu, quem é o 6º grande do futebol argentino. Mas há essa coisa, né? De querer uma façanha internacional que clubes muito menores historicamente que o Huracan já conseguiram, né? Na própria Sul-Americana, Lanús, Defensa e Justiça, são times que não têm a história, a torcida do Huracan e já conseguiram. Então acho que esse parece um ano bom para tentar chegar longe, quem sabe fazer uma grande campanha. Então eu entendo que, embora tenha o América de Cali no grupo que é bom time, o Racing do Uruguai que deu trabalho ao Corinthians ano passado, o normal é que essa seja a disputa do primeiro lugar. Então por isso que eu acho tão fundamental vencer em casa, colocar quem tá bem para jogar. Eu acho que não é jogo para poupar, para preservar. Quem tá bem joga, porque eu acho que uma boa parte dessa disputa, e como o calendário é apertado, foge do segundo lugar, foge do playoff. Vem de um time, pega um time que vem de Libertadores, que muitas vezes é um bom time, né? São 2 jogos a mais no calendário. Então acho que assim, é para mirar o primeiro lugar e ganhar os jogos em casa é fundamental, especialmente porque hoje é um adversário direto, é um time que vem em bom momento, né? Até pegando o gancho que o Léo aqui trouxe, o Huracan está em terceiro lugar no grupo A do Campeonato Argentino, apenas uma derrota na temporada, tem 2 meses, perdeu apenas para o Boca Juniors, então é uma equipe que vem conseguindo bater os seus adversários, está fazendo uma ótima campanha por lá, e aí eu queria chamar o ponto para duas situações desse time do Huracan. Primeiro, bola parada, trabalha muito bem a bola parada, usa muito bem a bola parada que já foi problema para o Corinthians também, e bola aérea. Cruza muito bem, geralmente procurando ponta, que está do outro lado, que está fazendo o facão. Hoje o Eric Ramírez não estará, que está suspenso, mas ele também se utiliza muito dos cruzamentos que vem do lado, e não é para procurar o centroavante, que muitas vezes é o Ábila. O Ábila está ali para chamar a atenção do sistema defensivo adversário. E aí muitas vezes o ponta do outro lado que completa esse cruzamento. Então o olho também nas bolas aéreas do Huracan e nas bolas paradas. Vamos ver como vai ser. E aí é sempre bom lembrar, Hugo Souza, o grande herói do Corinthians no título paulista, fora. Rodrigo Garro, um tratamento que vai tirá-lo do campo por algum tempo. Ele está lá na Espanha já iniciando esse tratamento e são, claro, 2 baixas muito importantes. Aí ele tem a possibilidade do Coronado, né, que é um jogador que é um salário alto, um investimento alto do Corinthians e ainda busca uma regularidade. Ou a opção do Romero. Talvez a gente só vá saber realmente na hora ali quem é que vai para o jogo, e acho que é até uma coisa para a gente colocar em debate. Por quê? Porque são 2 jogadores de características muito diferentes. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos passar a bola pro estúdio, né? Tem Donk, tem o Donan para falar, Bruno, Mari. E nós estamos aqui à disposição de vocês. Vou pensar se vou utilizar vocês também, se estão comportadinhos hoje. Não, tão bonitinhos. Desfalque, então, de peso o Garro pelo Corinthians. Os meninos falavam sobre o Hugo Souza e sobre o Garro. Então, com 72 jogos com a camisa do Corinthians, é o segundo que mais atuou, o terceiro com o maior número de gols, mas lidera em assistências, chances criadas, e é o terceiro também que garantiu mais vitória, né, pro Timão, com um gol ou com uma assistência. Ou seja, o homem participa muito do jogo do Corinthians, mas pelo que a gente viu, até da entrevista exclusiva com o Vlad, e de tudo que ele tem falado, precisa parar e cuidar de si. Agora a gente vai ter um Corinthians não
sem o Garro por um jogo, por 2 jogos, é tentando entender um outro jeito de jogar, Donk. Exato. Você tem a alternativa de buscar o Coronado, que seria o substituto imediato, com uma característica mais próxima. Mas é um Corinthians também que acho que já testou outras formas, né? Com a forma com 3 atacantes, o próprio Thales Magno. Até no Paulistão, o Memphis foi usado, deslocado um pouco mais recuado. Então acho que isso vai depender muito de acordo com cada adversário. Se pensar mais no perfil do Garro, seria o Coronado, que agora tem acho que a chance de ouro, depois de ter uma temporada de adaptação, jogando pela primeira vez no futebol brasileiro. Acho que era natural que ele tivesse esse processo. Acho que agora é o momento também dele buscar seu espaço, até pelo investimento que o Corinthians fez para contratar um jogador desse nível. E lembrando que na Sul-Americana talvez tenha sido o melhor momento dele com a camisa do Corinthians. Onde aproveita, até pelo fator do Corinthians alternar muito o time ao longo da última temporada. O Fortaleza ele jogou. Ele fez os gols nos 2 jogos contra o Fortaleza. Então, um golaço até. E fez boas atuações. Então acho que talvez seja a grande oportunidade. Hoje, eu pensaria num jogador no Coronado para ter uma característica mais similar do Garro. Mas não que durante a ausência do Garro o Corinthians tem que jogar sempre assim. Para hoje eu iria. Tem uma outra opção também, que é o Romero, né? Que já foi utilizada também. O Romero é um jogador que se dedica, ajuda muito no balanço defensivo, volta para marcar, e ele se apresenta também como elemento surpresa ali para ser mais um atacante. Com a presença do Romero e a presença também do Angeleri do lado esquerdo, o Angeleri pode subir, né, atacar esse corredor, ele tem essa vocação ofensiva, foi uma bela contratação do Corinthians, e aí o Memphis pode circular um pouco mais e aparecer por dentro, pode ser uma outra alternativa. O que eu acho obviamente, o Garro vai fazer muita falta. Que a gente está falando de uma primeira prateleira de camisa 10 no futebol brasileiro e até futebol sul-americano. Muito bom jogador. Função de 10. Camisa 8, mas função de 10, né? Isso que eu quero dizer. O cara criativo, né? Bola parada, ótima finalização, vai fazer falta. Só que esse mesmo Ramon Dias, nessa temporada, ele já conseguiu encontrar soluções e reconstruir a equipe. O grande acerto para mim do Ramon Dias quando o Corinthians estava vulnerável, estava desequilibrado, ele modifica o meio-campo. Então hoje você pode pensar num Coronado, porque o meio-campo do Corinthians ele tem o Carrillo, ele tem o Ranieri, né, e ele tem também o Martínez. Então ele tem um time mais seguro na marcação que pode sustentar um pouco, compensar para dar liberdade para o Coronado entrar para ser esse cara, né, de articulação, um pouco mais criativo, porque ele tem muita técnica de fato. Eu tô com o Donk. Acho que o Romero seria um plano B, mas para mim o plano A, até por ser uma Sul-Americana, para tentar recuperar um jogador que pode ser importante, ser o Garro, eu daria oportunidade pro Igor Coronado hoje. Agora, Jailson e Léo, o quanto o Corinthians vai, assim, de fato depender de um retorno, né, do Garro para ser forte na sequência da temporada? Porque no ano passado ele foi fundamental, mas é verdade também que a maior parte da campanha neste Campeonato Paulista foi sem o Garro. Sim. E o Corinthians conseguiu o título. Então, né, qual que é o tamanho assim, dessa importância, para não falar dependência do Corinthians nesse jogador? Começa ou começa? Vai, Jason. Então, eu já falei isso aqui, não acho... O Garro, para mim, é muito importante. O Garro é um dos principais jogadores, como o Donan falou, um dos principais articuladores do futebol sul-americano, sim. Só que eu acredito que o Corinthians conseguiu já se virar um pouco sem o Garro, por conta, para mim, principalmente dos 3 volantes. A mesma coisa que eu falei na primeira hora. Para mim são os 3 principais jogadores dessa equipe do Corinthians, mesmo sabendo que os louros, né, as coisas positivas sobram para os 3 jogadores de frente, para o Memphis, para o Yuri e para o Garro. Para mim quem carrega o piano ali, que é o Ranieri, o Carrillo e o Martínez, são os principais jogadores desse time do Corinthians. E aí eu vou mais ou menos na linha do que o Donan e o Donk falaram, só que eu, assim, como função, eu entendo que o Coronado é o cara da função do Garro, é o que mais se aproxima da função do Garro. Só que até pelo início do ano do Thales Magno, eu acho que poderia ter uma chance ali, porque ele desempenhou bem essa função também, poderia ter uma chance, mas eu entendo que de função, até para dar ritmo e tudo mais, para cuidar, o Coronado seja esse cara mesmo da função de 10, até porque a numeração foi trocada. O Romero, só pegando o gancho do Donan também, o Romero ele conserta uma lacuna dessa equipe do Corinthians, porque todos esses caras preferem o lado esquerdo, tá aparecendo ali o lado esquerdo concorrido da seleção brasileira, do Real Madrid, mundo do Real Madrid também, que todo mundo só gosta de jogar no lado esquerdo, e o Romero é um dos poucos caras que ali, assim como o Carrillo, que funciona ali um pouco mais ofensivo pelo lado direito. Estou de acordo com essa questão de manter a característica, até porque o losango foi a forma que o Corinthians encaixou melhor, né? Principalmente com bola.
Vamos ver como é que o Coronado funciona aqui. E você tocou no nome para mim que ele é fundamental, que é o do Carrillo. Né? Vamos lembrar, o Carrillo, boa parte da carreira era um ponta, mais um ponta. E foi justamente o Ramon, né, e o Emiliano, na passagem deles pelo Al-Hilal, que tem essa percepção do Carrillo podendo ser um todo-campista, né, um jogador para formar ali uma trinca de meio campo, mas poder jogar por dentro também. E ele é fundamental, porque ele é o jogador que dá a dinâmica ofensiva, mas tem muita pegada, tem muita capacidade de marcação também. Então eu acho que ele é fundamental. Para responder a pergunta dos colegas, se for para esperar o Garro, nós temos um problema, né? Porque a gente não sabe agora quando o Garro vai voltar. Não sabe. O campeonato, a temporada tem uma sequência de jogos aqui que é brutal até a parada do Mundial de Clubes, né? Quando vai dar para todo mundo, exceto os times que vão, claro, né, darem uma respirada, mas de até lá são muitos jogos, né? Só alfinetar para a gente devolver. Esse negócio de esperar aqui no futebol brasileiro não está dando muito certo, não. Então é melhor se virar com o que tem e deixa o Garro se tratar. Então é isso, vai testando as opções não faltam. Acho que o Corinthians hoje tem um elenco que do meio do ano passado para cá ficou mais qualificado, com mais opções, e tentar achar soluções. Acho que agora não dá para ficar chorando a ausência do Garro, até porque a gente não sabe exatamente ainda quanto tempo ele vai ficar fora. Né? Eu estava ontem, foi curioso, conversando com uma médica amiga minha, doutora Juliana Paula. Você deveria segui-la. É? Mari, Deixa eu dar uma olhada. Ela é excelente, pode seguir aí. Tá. E ela estava me Qual a explicando... especialidade? Médica da mulher. Tá. Sim. Doutora Juliana. Mas ela estava me explicando sobre esse tratamento PRP, que talvez seja o que o Garro faça, né? Porque ele tá, como a Lili explicou ontem, ele está fazendo um tratamento... Exatamente. Estava fazendo um tratamento fora do Brasil. Inovador. E tem esse tratamento novo, PRP, que é plasma rico em plaquetas. Que aqui no Brasil ele ainda não é comprovado cientificamente. Então, alguns médicos já utilizam essa técnica, mas justamente por não ter a eficiência comprovada, ainda não é permitido. Mas, assim, os médicos podem utilizar em caráter de estudo. Porque em muitos pacientes dá certo. Eles retiram o sangue do próprio atleta ou do paciente e aí separam as plaquetas das hemácias. As plaquetas são as células responsáveis, é verdade, pela cicatrização. Então, eles acabam retirando, né, esse sangue. Pode ser isso que o Garro passe por isso, né? E aí é reaplicado no local ali da lesão. Isso acelera o processo da recuperação. Se você separa as plaquetas das hemácias, e alguns atletas usam as hemácias. Só que as hemácias são responsáveis pela oxigenação do sangue. E aí alguns atletas de modalidades como ciclismo ou corrida de longa distância utilizam isso, mas isso é proibido, é doping. No caso das plaquetas, não. Então, as hemácias não pode. Não pode, é doping. Plaquetas. Cicatrização. Posso meter o bedelho nessa aí, não? Peraí, além de já pai perdi o vicário, controle total do professor Estou me sentindo na vicário. sala de aula aqui. Além de pai vicário, é professor. Sabe que a gente estava Jailson, curiosamente, né, antes de entrar no ar aqui, falando sobre lembranças de colégio, né? Quem era bom em biologia, quem foi pro jornalismo para fugir da biologia, né, Jailson? No caso nosso Jailson aqui. Qual que é? Tudo bem, né? O que a mitocôndria faz? Aí é outra Ela coisa. cuida da parte da respiração celular. Exatamente. Isso. Aí, viu? Tá Por vendo? isso- Agora Eu falei, Mari, você citou exatamente o exemplo que eu falei pro Léo. Eu era péssimo em biologia. A única coisa que eu lembrava era mitocôndria. Então, respiração acabou. celular, As galera. Mitocôndrias, Responde você que é trabalha com mitocôndria. as mitocôndrias quando a sua frequência cardíaca está baixa. E é bom, é verdade, é bom você Olha estimular aí. esse tipo de exercício em frequência baixa para você estimular as mitocôndrias e, consequentemente, você ter uma melhor capacidade pulmonar. Sim. Né? Mas o caso do Garro não tem nada a ver, é o caso da cicatrização. Né? Então, Mas acho que o Léo quer complementar. Vai, Léo. O que você tem que falar das mitocôndrias? Falando em tratamentos experimentais, vocês me lembraram de 2014, quando o Diego Costa tentou fazer um tratamento com placenta de égua para jogar a final da Champions Na League. final da Champions. Saiu do jogo logo no comecinho, não deu muito certo, não. mas então, isso eu tô contando e explicando, porque assim, você não tem um sucesso garantido. Sim, mas sim. em muitos pacientes dá muito certo. Então, assim, tomara que pro Garro, né, ajude nessa questão. Porque, assim, ele jogou muitos jogos com infiltração. Então, com infiltração você consegue jogar sem a dor, só que você Mas não tá mascarando, né? Exatamente. E aí, uma hora a conta chega, né? E parece que chegou agora. E me preocupa porque exatamente isso dessa questão aí que você falou, hemácia, sei lá o quê, mas é que a gente não sabe necessariamente o quanto tempo, o que o Garro realmente necessita, né? De quanto tempo a gente está falando, de como vai ser, se não reagir bem ao hemácia e não sei o quê. PRP. PRP.
Como isso vai afetar o jogador? Porque a gente sabe que ainda mais falando de joelho é outra conversa, né? É lógico. E uma coisa é você arrumar um esquema para jogar uma Sul-Americana, um mata-mata, do que você perder um jogador como esse. E até na questão de falar de mata-mata, para mim ainda a prioridade do Corinthians tem que ser o brasileiro. Então, a longo prazo, mais do que mata-mata. Então, acho que a preocupação maior é que ele tenha a condição de desempenhar ao longo da temporada sem qualquer risco de ter outros problemas. E mais do que a questão da importância, que eu concordo com o Donan em relação a ele ser um dos principais camisas 10 ou 8 em questão, né, do futebol brasileiro, é a regularidade que ele teve na última temporada. O Corinthians teve um primeiro semestre muito ruim. Ele carregou. E o segundo, excelente. Ele foi bem no Corinthians o tempo todo. Ele foi, para mim, o jogador mais regular do Corinthians na última temporada. Talvez ali no período da eliminação contra o Racing, não só pela aquela oportunidade perdida, talvez ali foi o momento que ele teve uma queda muito por questão física também. Ali ele não estava na melhor forma, mas é um jogador que é muito regular no Corinthians. Então essa ausência é tremenda. Eu queria só perguntar pro Léo também, para vocês, né? Mas, Léo, o Memphis não pode fazer essa função? Porque a gente tá brincando com a 8 e com a 10, né? Fez o Paulista até. Sim. Em alguns momentos. Por exemplo, eu o acho Romero que é entrando, isso. faz Ele pode... Você pode, por exemplo, manter o Losango e o Memphis fazendo o 10. O 10 menos armador e mais ponta de lança, né? O 10 que também chega para definir. É uma possibilidade. Eu acho que não como solução definitiva, mas às vezes como uma alternativa dentro do jogo, até porque ele tem essa qualidade técnica, né, Jailson? Não, tá utilizando o Thales como dupla do Yuri Alberto. Ele fez isso. Ele fez essa tentativa, né, de colocar o Memphis como organizador e botar a dupla de ataque, ora o Yuri, ora o Romero, é que tem a diferença. O Romero vai explorar um pouco mais o lado direito. E o Thales Magno fica ali mais ou menos na mesma faixa do Memphis Depay. Eles acabam ocupando a mesma faixa de jogo. E isso que às vezes causa um problema. Então, mas existe sim essa possibilidade e o Memphis joga tranquilamente ali também. Você queria complementar, Dona? Não, eu até esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Não, você estava falando da entrada do Romero. Sim, isso eu tinha falado já nesse comentário, mas eu acho que o que o Jailson traz, né, da possibilidade do Thales Magno, pode ser uma solução, porque o Thales Magno ele tem essa característica também de ser um cara que tem articulação né, nos pés ali. Você pode fazer uma troca com o Memphis, né, ele fazendo, né, a dupla de ataque ali com o Yuri Alberto. Só acho que o Ramon não quer separar a dupla que está dando certo. Sim. Que é o Memphis e o Yuri. Por isso que ele vai dar essa oportunidade pro Coronado, porque pode ser um jogador, né, para ser recuperado. Porque para mim também o que a gente tem que pensar é assim, beleza, não vamos contar com o Garro aí por um tempo. A gente falava e toda vez a gente tem conversado, o próprio Ramon, enfim, o Marra fala muito sobre característica do elenco. Você também não tem esses jogadores, os pontinhas de velocidade para jogar numa transição. E falta, hein? Então o Corinthians talvez vai ter que se apegar a esse modelo que ele já joga, porque é mais ou menos o que eles têm de possibilidade de peça. Não dá para reinventar. Agora vamos jogar na transição com o Memphis puxando o meio campo de contra-ataque e o Yuri meio campo de contra-ataque. Eu acho que essa é uma carência pro Corinthians resolver no meio do ano. Precisa de jogador de velocidade até para você dar mais repertório tático pro Ramon. O Ramon gosta desse estilo de jogo, né? De velocidade também, da transição. O Corinthians tem essa carência. E eu tô muito com o Léo. Acho que assim, a verdade é que o Corinthians não sabe quando vai poder contar com o Garro. Então agora é a hora de você conseguir encontrar uma solução e um time além do Garro. A engrenagem precisa funcionar sem o Garro. E eu acho que tem peças ali para fazer esse time ser forte sem ele. Até as peças e pensando no que você vai ter que rodar muito elenco. No começo de temporada sul-americana, Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vai ter condição de manter todo mundo. Então vai ter que encontrar soluções, seja com um cara como o Garro ou não. Já vou me despedir dos dois lá. E aí, né, Jailson, hoje a gente tinha feito aquela conta, né? Eles não jogaram contra o Fortaleza, né? Contra o Bahia. Não jogaram contra o Bahia, então jogam hoje, jogam no fim de semana com o Vasco, é isso? Isso. Aí descansa no jogo fora. No sábado. Contra o América de Cali. América de Cali e volta pro Palmeiras. Pelo menos foi essa programação que a gente definiu, né, nosso Jailson? departamento de não futebol. sei se o departamento... Nosso departamento de futebol aqui, o Departamento de Futebol Sport Center. Mas eu concordo. Para mim tem que ir com o time A, tem que ir com o time titular, o possível, né, dentro das possibilidades, hoje e também no sábado. E só pegando aqui a correção de rota que o Donan citou, para mim, além dos dois pontas, né, que falta mesmo no time do Corinthians, um lateral direito. Para mim também o Corinthians precisa contratar um lateral direito. Quero saber quem que tá dando acesso aí para a turma do Sport Center para o exame de lactato do pessoal, né, para o secar, aquelas coisas todas que muitas vezes ditam a hora de dar uma segurada em cada jogador. Bom,
Bom, para devolver então para vocês, a gente continua aqui na Neoquímica Arena ao longo de toda a programação. E hoje o nosso Mundo F, quase que eu falei SPNFC, hein? O nosso Mundo F, nosso programa de futebol internacional, hoje um pouquinho antes das 3 da tarde, apresentado também aqui da Neoquímica Arena. A Natasha vai estar aqui comigo, a gente volta lá. Perfeito, então, dupla. E o Jailson fica pro F90, pro F-Show. F-Show, vai trabalhar o dia inteiro aí, vocês dois. Tem moleza Dia mais todo. não. Beijo pra vocês, boa sequência de trabalho. Hoje tem o Corinthians, 7 horas da noite. Então é isso, Fiel. Formações do Corinthians aí contra o Huracan, cara, que é um dos melhores times da Argentina. Às vezes o pessoal acha que é o Racing, talvez seja o Racing, talvez, tá na Libertadores, o River também, mas o Huracan é um time muito difícil. O Corinthians entrar sonolento, como entra em competições sul-americanas, cara, claro, tirando o último jogo lá contra o Barcelona de Guayaquil em casa, que realmente teve que dar vida ali, mas não adiantou nada, mas esse jogo tem que entrar ligado o tempo todo, cara, senão vai perder em casa. É um time muito forte, muito importante na Argentina. Corinthians aí, que não vem bem nas últimas competições sul-americanas. E uma competição importante, chegar na final, uma competição dessa, dá mais visibilidade, garante vaga na Libertadores. Claro que a final é só lá em novembro, final de novembro, mas é um campeonato importante, não tanto quanto a Libertadores, porém a gente tem que entrar para ganhar. Eu pensei até que o Ramon Dias ia poupar o time para esse jogo, mas a gente vendo que é um time argentino que tem um time bom, vem fazendo um ótimo campeonato argentino lá. Eu acho que é a melhor defesa do campeonato argentino, então não pode entrar para brincadeira, já que é uma competição também que dá muita visibilidade. Ano que vem, se ganhar, tem Recopa e tal. Antigamente, não tem mais, mas quando você vencia a Sul-Americana, você enfrentava um europeu lá, no caso da Liga Europa. Mas eu acho que não tem mais, porque esse ano eu não vi o Racing jogando contra o time europeu. Mas não tem problema. E também a parte financeira é uma competição que paga muito bem também. Não tanto quanto a Libertadores. Talvez tenha uma Copa do Brasil aqui, paga mais que essa competição. Mas a visibilidade sul-americana para o Corinthians seria importantíssima. E vamos ver quem vai entrar na armação. Se vai ser Coronado, ou se ele vai mudar a formação colocando o Thales Magno ali, com o Roberto Memphis, ou o Romero, né? A ver. O jogo 7 horas, horário horrível. Talvez o estádio fique até vazio no início do jogo ali, ou a partida, porque é um horário completamente horrível em São Paulo. Hein? Então deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.